Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Redação desta segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, aqui na Rádio Folha FM 100.3. Também estamos no portal folhabv.com.br e ainda no canal da Folha BV no YouTube. Participe conosco enviando seu comentário para o 999715300, que a gente vai ter o maior prazer de ler o seu comentário aqui no nosso podcast. Hoje temos uma entrevista especialmente com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Anderson de Matos. Tem também informações de notícias policiais, incluindo a operação da Polícia Federal que mira o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, tendo inclusive um cantor e um empresário como alvos dessa operação. Já já a gente fala a respeito disso. Mas hoje eu vou começar essa edição falando aí um pouco da Operação Verão Seguro. É uma operação que tem como alvo o enfrentamento aos impactos da seca aqui no estado de Roraima. E para isso eu chamei aqui o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Anderson Carvalho de Matos, coronel do Corpo de Bombeiros. Seja muito bem-vindo, coronel, ao nosso papo de redação. Queria que a gente começasse falando sobre o que seria a Operação Verão Seguro em detalhes para a população que ainda não se ateve nesses detalhes. Como é que a operação ela trabalha? Obrigado pelo convite, Lucas. Vamos aqui tentar fazer um resumo do que é a operação. A operação ela iniciou no dia 17 de outubro deste ano e ela visa concentrar os esforços para minimizar os impactos deste verão que já se iniciou antecipadamente de forma bem rigorosa. Então foi instituído um gabinete integrado de gestão emergencial que no seu início ele era composto por 16 secretarias e alguns órgãos convidados. E hoje já perfazem um total de 28 secretarias e pelo menos 10 órgãos convidados que fazem parte desse gabinete. Nós reunimos todas as semanas para traçar estratégias de enfrentamento, bem como dando a devida resposta às solicitações que chegam para o nosso gabinete, para a nossa Central 193. E a partir do dia 1º de novembro nós iniciamos, de fato, um trabalho mais preventivo, né? Porque a resposta nós já vínhamos dando através das nossas equipes, nossas guarnições que já vinham, né, combatendo alguns incêndios, tanto na capital quanto no interior. E no dia 1º de novembro nós iniciamos, de fato, um trabalho mais preventivo, voltado para visitação, palestras, reuniões com o homem do campo, com os agricultores, né, de fato, in loco no interior. E eu tenho 30 militares em tempo integral, né, no interior, que são revezados a cada 15 dias, e esse é o trabalho principal que está sendo feito hoje. Inclusive, já ultrapassamos aí mais de 2 ações preventivas. E o que é essa ação preventiva? É uma visita que a nossa guarnição faz, né, na zona rural, nos municípios do interior, que são prioritários, né, onde nós temos recorrência de problemas de desmatamento, incêndios florestais, e o nosso efetivo faz aquela visita, faz a orientação, tenta trazer os esclarecimentos do que é esse comportamento climático extremo que nós estamos tendo esse ano, bem diferente dos 3 últimos anos anteriores, e os cuidados que a gente deve ter, principalmente para não queimar o que não deve ser queimado, mas principalmente para somente fazer uso do fogo quando tiver devidamente autorizado pelo órgão ambiental. Certo. Pois é, a gente vive uma época que, pelo menos o boletim hidrometeorológico da FEMAR, ele tem apontado aí uma previsão. Na verdade, essa previsão ela já tem se repetido a cada trimestre. A previsão é de que serão chuvas abaixo da média, né, bem abaixo da média mesmo, e temperaturas acima da média. Então, assim, quando ela é instaurada essa operação, já tem um mês, inclusive, que o senhor abordou. Quais são os primeiros resultados que a Operação Verão Seguro já teve nessa fase inicial? Então, nós temos esse feedback da população que é abordada, né, que nós fazemos todo esse trabalho preventivo. Alguns não têm noção do que a gente pode enfrentar, o que é uma estiagem, porque a estiagem ela é um desastre, né, inclusive tipificado dentro do Código Brasileiro de Desastre. Então, essa estiagem, que é o quê? A quantidade de dias sem chuvas. E, coincidentemente, num período muito quente, né, por conta do efeito El Niño, que tem aí pelo menos 95% de chance dele permanecer intenso em novembro, dezembro
janeiro e fevereiro de 2024. E a tendência é só piorar, né? A tendência é piorar. Então, quanto maior a quantidade de dias sem chuva, com altas temperaturas, a probabilidade, tudo converge para a possibilidade de haver incêndios, né? Então, esse trabalho a gente já fez uma avaliação inicial, bastante positiva, principalmente pela quantidade de visitações de trabalho de ação preventiva que a gente conseguiu abordar nesse primeiro mês, e nosso reforço com as guarnições agora para o mês de dezembro e janeiro, a tendência é que nós consigamos alcançar ainda mais esse quantitativo, né, de lotes, de fazendas, sítios visitados. É feita uma abordagem, é feita uma conversa muito tranquila com o agricultor, orientando ao agricultor o que pode, o que não pode. É entregue um folder, né, explicativo do momento que a gente vive, de como fazer a queima controlada, né, procurar a FEMAR para fazer, para receber essa licença, né, para queima controlada, e o bombeiro, Defesa Civil, os brigadistas estarão aptos, prontos para atender, para fazer esse acompanhamento, porque, de fato, por mais que você faça um acero, é preciso que tenha uma vigilância na hora de fazer a queima, mas isso que fique bem claro que é quando há autorização. Então, tem essa avaliação bem positiva e eu tenho certeza que nós iremos avançar. O momento é preventivo. Sim. Né? Dezembro, já iniciamos o mês de dezembro e, infelizmente, historicamente, nós temos muito problema com incêndios florestais a partir do mês de dezembro. Então, esse momento é o momento que a gente ainda tem essa condição de fazer esse trabalho preventivo. E é isso que a gente tem feito. Vamos acompanhar daqui para frente como é que vai ser esse comportamento. O senhor tem falado muito da queima controlada e permitida, né? Qual seria o limite, né? É um limite assim geral ou cada caso é analisado? Como é que funciona isso? É aberto o calendário de queima pela FEMAR, o agricultor que tiver interesse em fazer a queima controlada, ele conseguindo comprovar a necessidade e apresentando a documentação na FEMAR, é autorizada essa queima. E aí ele pode fazer a queima conforme a autorização. Apesar da estiagem, né? Apesar da estiagem. O período vai ser bem reduzido até por conta da estiagem. Então, não há muita coerência em abrir, né, em ampliar esse período, principalmente para janeiro e fevereiro, que serão os meses aí onde nós teremos muito problema, né, por conta do verão intenso. Qual é o cenário que vocês estão trabalhando? Porque, veja bem, agora, de modo geral, né? Hoje, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, ela mediu aí o nosso Rio Branco, o nosso principal curso d'água aqui do estado de Roraima, e ele está em 52 centímetros. Esse é o nível atual. Os nossos rios estão muito baixos, isso preocupa bastante a gente, e surge sempre essa pergunta, será que vai faltar água, que vai ter racionamento de água? Qual é a fase atual que está a Operação Verão Seguro nesse sentido, né, para poder esclarecer a população, né, em relação se vai ter desabastecimento de água? Qual é o assunto, né, o principal, dentro desse contexto, dentro desse gabinete de crise? Justamente, dentro do gabinete de crise está a CAE, né, que é a instituição responsável pelo abastecimento, e essa conversa é recorrente. Uma das maiores preocupações do gabinete é justamente na falta de água potável, né, para consumo humano, para consumo de animal e também para agricultura. Então, é um assunto que em todas as reuniões, nós já tivemos 5 reuniões, e esse assunto é o que sempre está em voga, mas conforme nosso acompanhamento, conversa com o próprio presidente James, essa hipótese é descartada de falta de abastecimento, e a CAE vem fazendo todo um trabalho de monitoramento e acompanhamento e tentando se antecipar justamente para esses efeitos, né, severos da estiagem, rebaixamento do lençol freático. Tivemos já algumas solicitações de água, mas em municípios onde é recorrente isso quando chega o verão, como o Iramutã, né, fizemos alguns abastecimentos de água. Mas é justamente esse trabalho. O trabalho está se antecipando para minimizar ao máximo, né, o desconforto à população. E os brigadistas já começaram a trabalhar, estão em preparação? Como é que está essa fase final, né? Estamos na fase final para contratação. Creio que a partir da segunda quinzena de dezembro nós já tenhamos finalizado tudo isso e estaremos
podendo contar com 240 brigadistas. 240 brigadistas, né? Ainda vai ter o edital que vai ser divulgado, como é que é? Isso, já está bem antecipado, Uhum. mas a questão agora da contratação de fato. Entendi. E essa contratação ela está sendo conduzida pela FEMAR, que é um dos grandes parceiros nessa operação, é a FEMAR, né? Por conta desse apoio com a contratação dos brigadistas, é o apoio do monitoramento, é o apoio com materiais, com equipamentos, então é um dos grandes parceiros do bombeiro. Coronel, uma coisa que eu acho importante a gente falar por exemplo, a população muitas das vezes ela não tem ideia de como uma ponta de cigarro ela pode causar um incêndio descontrolado e de grandes proporções. Eu queria que o senhor explicasse como é que isso acontece, por que acontece, né? Enfim, o processo desse fogo se espalhar. É apenas uma das possibilidades, né? O verão é intenso, né? Umidade muito baixa, vegetação muito seca. Então, qualquer fonte de ignição ela vai se tornar uma queima ou um incêndio, né? A queimada é aquilo que teoricamente está controlado e o incêndio é aquilo que está descontrolado. Então, é onde a gente sempre orienta a população, desde um ato simples, né, de jogar uma bituca de cigarro ali nas margens das rodovias, mas também na limpeza, né, dos seus lotes rurais ou urbanos, né? Já tivemos problemas sérios aqui dentro de Boa Vista, por conta de limpeza de terreno baldio, né? A pessoa foi fazer ali uma limpeza, né, capinou e foi fazer a queima e acabou que a queima perdeu o controle e acabou passando para a casa ao lado. Então, imagina só, né, um incêndio em residência surgiu por conta de se resguardar em fazer uma queima, que é proibida, né? Não é autorizado fazer queima urbana. Então, são várias. É a questão de renovar a pastagem, né? Muitos agricultores, às vezes, vão fazer uma queima, eles simplesmente iniciam a queima e não fazem um controle, monitoramento, né? Então, tem muita vegetação que, após o início, ela consegue jogar material incandescente muito longe, como são as palmeiras, né? O inajá, a buriti, etc. Eles começam a queimar e, com o vento, eles jogam muito longe. E aí acaba acontecendo o segundo ponto de incêndio, às vezes a 100, 200 metros de distância dali. Como é que funciona a fiscalização? Só depois de uma denúncia? Ou os senhores trabalham também já, assim, sempre reparando o que está acontecendo, enfim? Então, tem a denúncia, mas nós trabalhamos com a CIPA, né? Hoje faz parte do gabinete a Polícia Militar através da CIPA, principalmente, o IBAMA, o ICMBio, o Previfogo, eles estão fazendo parte, a Polícia Civil, né? Polícia Militar, eles fazem parte do gabinete e é justamente nessas reuniões nós montamos as estratégias, inclusive, para fiscalização por conta da necessidade. Infelizmente, é o que tem se mostrado muito eficaz por conta da multa, da notificação, e aí o agricultor, o pecuarista, aquele que está lá, ele acaba entendendo que pode sofrer no bolso e aí aquilo realmente tem um impacto positivo, mas que na nossa avaliação não há essa necessidade. É interessante que as pessoas saibam o risco que nós tivemos 3 anos, como eu falei, de laninha, né, que é o efeito contrário ao ninho, Sim. e que traz chuvas, né? Então nós tivemos esses 3 anos tranquilos. Esse ano final de 2023, início de 2024, já temos muita preocupação por conta da severidade do El Niño. Então, obviamente, não podemos negligenciar essa questão do uso do fogo. Tem que ser muito racional e muito acompanhado. Agora, assim, o desmatamento também. Com certeza, com certeza. O verão, na verdade, não significa só esse cuidado com as queimadas, né, com os incêndios, né, mas também com as pessoas que elas, porventura, elas vão curtir o feriadão, o verão e tudo mais, né? O pessoal gosta de balneário, eu mesmo adoro cachoeira, balneário e tudo mais. Só que tenham cuidado também com a questão do afogamento, né? Quais são as orientações principais que o Corpo de Bombeiros dá para essas pessoas? Sim, a operação ela é ampla, né? Desde do combate, prevenção aos incêndios, falta de água e também a prevenção ao afogamento. Verão intenso, o rio baixou bastante, Rio Branco, como você mesmo relatou, está com 52 centímetros hoje, né? Então dá uma falsa sensação de segurança, né? Algumas pessoas, elas olham e falam, dá para fazer a travessia caminhando, mas o rio ele é bem traiçoeiro, o Rio Branco, isso demais. Sempre a gente, né, deixa isso bem frisado aqui, que ele é muito traiçoeiro por conta da superfície do rio, que tem aqueles bancos de areia, né?
você vai ali caminhando, radar ali, né, com a água mais ou menos abaixo do joelho, e rapidamente vem aquele banco de areia, que é aquele buraco, né, que forma pela correnteza. E muitas das vezes a pessoa está andando a favor da correnteza, na direção da correnteza, melhor dizendo, e acaba entrando num banco daquele, num buraco, e não consegue sair por conta da força da correnteza. Os afogamentos, né, eles acontecem por diversos motivos, excesso do uso de álcool, brincadeira de saltar de cima de ponte, barranco, né, de árvore, balsa, né? A gente tem ali aquela parte ali da orla próxima à ponte dos Macuxis, que é muito utilizada e é um local propício para afogamentos. Mas as orientações, elas são simples, né? Se você não sabe nadar, utilize o colete dentro de embarcação ou fora das embarcações. Não se arrisque no Rio Branco. O Rio Branco, ele é muito traiçoeiro. Vigilância sobre as crianças que estão nos balneários. Você não vai submeter seu filho, a sua filha, ou a criança que você está responsável a uma área de banho que você não conhece. Então, supervisione aquela área de banhos, né? Tenha certeza que ela é uma área segura e fique vigilante, que criança merece atenção redobrada a todo momento. Temos muito afogamento por uso excessivo de álcool, né? Aquele encorajamento, aquelas apostas de fazer travessias, enfim. Isso tudo acaba acontecendo o afogamento, e o afogamento ele é muito rápido. Né? O afogamento, às vezes, tem uma pessoa que possa estar te auxiliando ali próximo, até um bombeiro mesmo, que nós fazemos esse trabalho preventivo nos balneários, mas à medida que a pessoa submerge, ela não conseguindo emergir, perdeu. É questão de segundos, né? Questão de fração de segundos, você perde o contato visual, a pessoa submergiu, não subiu mais, afogou. É uma pessoa que até uma pessoa que sabe nadar, ela pode se lascar nesse negócio aí. Pode, né? É o que a gente orienta. Não tentem fazer travessias sem, né, um apoio, sem que você tenha condição técnica e física para aquilo ali. Tem que estar supervisionado, tem que ter o apoio de uma embarcação, né? Porque nós temos os atletas que fazem competição de travessia, mas sempre é importante ter pelo menos 2, 3 pessoas fazendo aquela segurança. Tem que ter a segurança, inclusive, para o treinamento, para aquelas pessoas que têm aptidão, que são atletas, inclusive, né? E isso se estende para todos os demais, porque nós mensuramos aqui um atleta, então, teoricamente, ele está preparado para fazer até o dobro daquela distância. Mas e aí o mal súbito? Com certeza. Né? Mas o Corpo de Bombeiros está à disposição também, por exemplo, das organizações esportivas que queiram, né, também ter o auxílio, né, ter um apoio para poder evitar com que cenas tragédias aconteçam, né? Sim. Aí nós temos uma proximidade com a Federação de Natação e, inclusive, os nossos bombeiros até brincam, falam, mas a gente conhece aquela turma ali nada mais que nós, né, bombeiros. Fazemos o nosso treinamento, mas eles são atletas. Mas é aquilo, é justamente o mal súbito, né, o que não está previsto acontecer, e tem que ter ali alguém para fazer a segurança, fazer o salvamento, caso haja essa necessidade. O bombeiro tem feito, né? Nas competições, inclusive, também tem participado fazendo essa prevenção. Coronel, agora, para fechar a nossa entrevista, queria que o senhor fizesse umas considerações finais, né, a respeito dessa operação Verão Seguro e, enfim, orientações gerais, reforçando aí para a nossa população. A orientação que a gente deixa no âmbito aqui urbano, nós temos ainda muita incidência de incêndio de terreno baldio. Então, aqueles proprietários de terrenos baldios, quer seja dentro do perímetro urbano de Boa Vista ou dos outros municípios, que façam a limpeza daqueles terrenos sem a utilização do fogo, né? Faça ali a capina, junte aquele material e coloque na lixeira. É isso que a gente vem orientando, porque o trabalho do bombeiro é um trabalho de orientação, de prevenção, de resposta quando acontece um incêndio, mas também é um trabalho de repressivo. Essas ocorrências que nós estamos atendendo de incêndio de terreno baldio aqui na capital, elas estão sendo encaminhadas para a prefeitura, para uma fiscalização e uma notificação do proprietário. Então, evite esse tipo de situação de notificação, mantenha seus terrenos limpos para que não haja problema. Para o homem do campo, aquilo que eu já mencionei aqui, a queima controlada
ela deve acontecer quando tiver autorizado. Se você não tem a autorização, procure a autorização para fazer a queima daquela área que você quer fazer a sua horta, o seu roçado, né, quer fazer o seu plantio. Renovação de pastagem da mesma forma, necessidade de ter autorização. Cuidado com o uso do fogo, muitas das vezes é um pequeno lixo ali dentro do seu sítio que perde o controle, queima a propriedade do vizinho, queima aquilo que não é para queimar, e aí é um prejuízo muito grande para aquelas pessoas que não têm nada a ver com isso, né? Então, é o uso consciente. O momento ele é preocupante, o momento que nós estamos vivendo do El Niño ele é preocupante. Perdão. E nós precisamos ter essa consciência, não é só a consciência ambiental, é a consciência de que um pequeno ato impensado pode trazer um prejuízo muito grande para as pessoas, para seus vizinhos ali. Tá certo, falei com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Anderson Carvalho de Matos. Muito obrigado, coronel, pela participação aqui, deixar sempre aberto esse espaço aqui no nosso Papo de Redação. Muito obrigado, Lucas. Obrigado à Folha, que é sempre parceira do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, nos esclarecimentos à população. Muito obrigado. Vamos seguir aqui no nosso Papo de Redação. Agora notícias policiais. Dina Vieira, editora-chefe do jornal Folha de Boa Vista, está aqui comigo e vai falar para a gente, Dina. Vamos começar primeiramente, com a operação da Polícia Federal, mais uma operação contra o garimpo ilegal, desta vez tendo como alvo empresários, garimpeiros e até um cantor. Fala para a gente, seja bem-vinda. É verdade, a Operação Disco de Ouro, né, foi deflagrada aí pela Polícia Federal, né, mais uma operação voltada aí ao garimpo na terra Yanomami, né, e dessa vez aí é um grupo que teria movimentado aí cerca de 250 milhões de reais, né, foram cumpridos aí 2 mandados de prisão, 6 de busca e apreensão, né, que foram expedidos pela 4ª Vara aqui em Roraima, em 7 cidades, Boa Vista, Mucajaí, em São Paulo, em Santos, em Santarém, no Pará, em Uberlândia, Minas Gerais, e na cidade de Itapema, em Santa Catarina, né? No âmbito dessa operação também foi bloqueado aí cerca de 130 milhões de reais, né, de bens dos suspeitos. A PF não detalhou, né, os mandados, aonde que estão sendo cumpridos, né, cada um dos mandados, se é mandado de prisão aqui, se não é, né, mas detalhou, né, que é um empresário do ramo musical, né, esse empresário, e ele seria um dos responsáveis aí pelo núcleo financeiro, né, dos crimes, e esse cantor, que também seria um cantor de renome, né, ele teria recebido ao menos R$1 milhão de uma mineradora investigada, né? Sim, sim. Segundo a PF, essa operação é desdobramento de uma outra operação, né, que teve início em janeiro de 2022, quando foram apreendidas aí 30 toneladas de cassiterita, né, que foram encontradas na sede de uma empresa e que iam ser mandadas aí para o exterior. Sim. Só para tirar uma dúvida, são 130 milhões ou 150 milhões de bens bloqueados? 130 milhões, 130 né? 250 milhões é o que eles teriam movimentado e bloqueados aí foram 130 milhões. Vamos falar de outro assunto, assim, com todo respeito, né, os investigados, evidentemente, né, mas a gente quer saber também do acidente envolvendo uma caminhonete, né, que invadiu a preferencial e matou um bombeiro civil. Meu Deus do céu, gente. Mais um acidente, né, grave acidente aqui na capital. A gente já vem noticiando aí desde o final de semana, desde a semana passada, né, vários acidentes. E hoje, logo pela manhã, né, um bombeiro civil perdeu a vida lá no bairro Pintolândia, na Avenida Lauro Pinheiro Maia. Ele vinha na preferencial e essa caminhonete, né, ela estava esperando para cruzar. Eu vi um vídeo, né, a gente não chegou a colocar na matéria, mas ela estava esperando para cruzar, o carro que estava na frente seguiu e quando ela foi cruzar, não sei o que aconteceu. Não, a caminhonete foi cruzar e o motoqueiro vinha na mão dele, né, e ela acelerou em cima dele, ela estava parada, ela não cruzou com velocidade, né? Ela bateu nele no momento que ele cruzava. Então, foi um acidente. Ele ainda chegou a ser socorrido, né? O SAMU chegou ainda a tentar reanimar ele lá, mas ele teve graves ferimentos, teve traumatismo craniano e morreu, né? Ele era bastante conhecido na cidade,
né? Assim como ele, a mulher dele também é bombeiro civil, então, né, a gente aí fica, né, triste com esse tipo de notícia, né? A pessoa estava, acho que ele estava vindo do trabalho, estava indo, né, que ele estava inclusive com a camiseta do serviço. Então, mais um acidente, né, que resulta na morte de um pai de família aí. Mas isso foi em um cruzamento de ruas, né? Isso, a Lauro Pinheiro Maia é uma avenida, né? Sim. A avenida com a rua Lorival Coimbra. Pois lá no bairro gente, Petrolândia. Pelo amor de Deus, vamos ter maior cuidado com essa questão de cruzamento, né? Inclusive lá perto de casa, eu fico muito preocupado mesmo, porque as pessoas, assim, eu falo lá perto de casa porque eu sei da realidade do meu bairro, né? Em que as pessoas, muitas das vezes, elas passam chutado, né? Eu digo, não durante o dia, né? Mas durante a madrugada, mas ainda assim é muito perigoso, gente. Madrugada, durante a noite, qualquer hora do dia, gente, você tem que tomar o cuidado, porque não dá para confiar em preferência, não dá para confiar, porque às vezes o cara... não conhece o bairro, isso, né? Não conhece o bairro, sabe? Mas eu vejo muito isso acontecer e eu temo a Deus para que não aconteça de um carro desse vir em alta velocidade, passar num cruzamento desse e não ser atingido, porque a tragédia vai ser grande, gente. Pelo amor de Deus, por favor, que Deus proteja a gente. Vamos falar também, Dina, de um resultado de uma matéria que a gente fez aqui, que é uma matéria que resultou na prisão de um psicólogo que foi acusado de abuso sexual, né? Abusar sexualmente de um filho, de uma criança de 12 anos. Isso, né? Alguns dias atrás a gente fez essa denúncia, né? A mãe tinha nos procurado para relatar, né, que ela estava querendo justiça, porque o caso já estava na Polícia Civil, já era de conhecimento da polícia, mas ela não estava vendo solução para aquilo, né? Então ela estava angustiada. E esse psicólogo teria abusado do filho dela, né? Ela soube do fato por meio da escola, né? E aí ela começou a prestar atenção, né, no comportamento da criança, e aí ela chegou na escola, foram conversar, e nisso acabaram descobrindo que era esse rapaz que morava, esse senhor, na verdade, né, ele tem 65 anos, que ele morava no mesmo condomínio que eles, né, então aí ela começou a perceber que ele já tinha dado dinheiro pro menino, né, e tudo mais, e esse caso já estava na Polícia Civil, então a gente fez essa primeira matéria cobrando uma resposta da Polícia Civil, por que ele ainda não tinha sido intimado, por que o caso não tinha andado, e hoje, né, logo cedo, aí a Polícia Civil foi lá e cumpriu um mandado de prisão contra ele, né, a gente entrou em contato com a mãe, Perdão. E ela se demonstrou muito satisfeita, né? Ela disse que agora ela está mais aliviada, porque ela está vendo a justiça ser feita, né? Ela disse que já tinha alguns fatos que ela já tinha visto que teriam ficado no esquecimento, mas que ela estava satisfeita pelo caso, né, que envolveu o filho dela, está sendo aí resolvido. Que bom que está andando, né, agora a investigação, e vamos esperar que a justiça seja realmente feita, né? Porque uma denúncia grave, nem sempre... Uma denúncia grave, ela sempre tem um fundamento, no fundo tem um fundamento, né? Então, é até óbvio, até meio repetitivo e redundante isso, a gente falar isso. Então, Dina, muito obrigado pela participação aqui no podcast, até uma próxima participação. E tem mais notícias lá no site, se quiserem acessar, tá bom? Sempre com novidades. Com certeza, folhabv.com.br. E a gente encerra o papo de redação de hoje aqui na Rádio Folha FM 100.3, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. E segue novamente o convite para você participar conosco, enviando seu comentário para o 999715300. Tem a nossa seção de comentários do canal da Folha BV no YouTube. Lá a gente está como @tvfolhabv. Tem as nossas redes sociais, @FolhaBV no Instagram, no X, que é o antigo Twitter, e no Facebook também. Tem a minha rede social, @LucasLuquezzi, LUCKEZE, para você interagir comigo, bater papo, falar um pouco sobre notícias, também sugerir a sua matéria, sugerir a sua entrevista. A gente está com espaço aberto com esses canais aqui na Rádio Folha FM 100.3 e no portal folhabv.com.br, além do nosso canal da Folha BV no YouTube. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser, e uma excelente semana a todos.